Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 87º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 22, versículo 41, e capítulo 23, dos versículos 1 a 26. Livro de Jó, capítulo 1, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 8. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir os nossos devocionais, se dedicar aos devocionais, orar. O mundo está buscando validações por opiniões. Cada um quer viver a sua verdade. Melhor, vender a sua verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada no dia de hoje. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Por exemplo, neste exato momento no qual você está se dedicando a meditar na leitura da Bíblia, incentivar a nossa família, os nossos parentes, amigos, queridos a orarem, a estudar, a meditar na palavra de Deus. Eu lhe encorajo neste momento a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Nos revela a verdade, Pai. Estamos vivendo num mundo caótico, em que as pessoas estão vivendo uma mentira, mas hoje nós queremos viver a verdade. E ela se encontra na sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 22, versículo 41 e capítulo 23, dos versículos 1 a 26. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu:
Será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão abençoa Israel pela segunda vez. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você: tudo o que o Senhor falar, isso farei? Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 22, versículo 41. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, os altos lugares de Baal, de onde eles podiam ver o exército de Israel e oferecer mais sacrifícios a Baal. Balaão usou essas ofertas como parte de sua magia e adivinhação, conforme capítulo 24, versículo 1, e não esperou simplesmente pela mensagem prometida por Deus. Em sua graça e bondade, Deus usou esse homem mau e suportou seu caráter ambíguo, porque tinha uma mensagem especial a declarar sobre seu povo, Israel. Compreendendo o livro de Números, capítulo 23, dos versículos 1 a 26, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A mensagem que Deus deu a Balaão enfatiza algumas verdades básicas sobre o povo de Israel. A primeira era que Deus, de modo especial, havia abençoado aquela nação e que ela não podia ser amaldiçoada, conforme versículos 7 e 8. Isso fazia parte da aliança com Abraão, Gênesis 12, versículos 1 a 3, e foi se cumprindo durante toda a história de Israel. Deus julgou todos os governantes e nações que fizeram seu povo sofrer, incluindo o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Alemanha nazista. Compreendendo o versículo 9, a segunda verdade básica dada por meio de Balaão era de que os judeus foram escolhidos por Deus e, portanto, eram um povo separado das outras nações. O Senhor havia declarado isso a Israel no Monte Sinai, Êxodo 19, versículos 5 a 6, e as leis que ali ortogou ao povo tornaram possível aos israelitas viver como uma nação especial. Em sua mensagem de despedida, Moisés também enfatiza a singularidade de Israel como um povo de Deus. Deuteronômio 4, versículo 20, capítulo 14, versículos 2 e 21.
capítulo 26, versículos 18 a 19, capítulo 32, versículos 8 a 9, capítulo 33, versículo 3 e versículos 28 a 29. E lembra aos judeus que o Senhor os havia escolhido porque os amava. A maior tentação para Israel estava em querer ser como as outras nações, e foi isso que o levou à queda e ao cativeiro. Em vez de se alegrar por sua singularidade como o povo do Deus vivo e verdadeiro, os israelitas imitavam a adoração e a conduta das nações vizinhas, e o Senhor teve de discipliná-los por isso. Em vez de permitir que Deus o governasse como seu rei, eles pediram um monarca, à semelhança das outras nações, conforme 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. E isso trouxe à nação muitos problemas. Infelizmente, muitas pessoas na igreja de hoje têm a ideia equivocada de que ser como o mundo é o caminho para alcançá-lo com a mensagem do Evangelho. Elas se esquecem de que a igreja é o povo do Senhor, um povo muito especial, salvo pela graça divina. Em vez de manter a separação, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1, elas promovem a imitação, conforme Romanos 12, versículo 2 e 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, de modo que está cada vez mais difícil distinguir o povo de Deus do povo do mundo. Compreendendo o versículo 10, a terceira ênfase de Balaão estava na vastidão do acampamento de Israel, mesmo vendo apenas uma pequena parte dele, conforme capítulo 22, versículo 41, sua utilização do termo pó nos lembra das promessas de Deus a Abraão e seus descendentes, sobre eles se multiplicarem e se tornarem tão numerosos quanto o pó da terra. Gênesis 13, versículo 16 e capítulo 28, versículo 14. As nações vêm e vão, mas, apesar de muitos ataques que sofreu, o povo de Israel nunca foi destruído. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Quando Deus olhou para Israel, ele não viu iniquidade ou perversidade e, portanto, não tinha razão para julgá-lo. Os israelitas eram seu reino de sacerdotes e uma nação santa, conforme Êxodo 19, versículo 6. Embora tenha tido de corrigi-los por sua incredulidade e desobediência, os cristãos de hoje são o povo escolhido de Deus, escolhidos em Cristo, vestidos em sua justiça e assentados com Ele nos lugares celestiais. Por estarmos em Cristo, Deus nos vê como seu povo especial e lida conosco em conformidade com isso. As batalhas que o povo de Deus trava hoje não são contra exércitos na terra, mas contra as hostes de Satanás nas regiões celestiais. Efésios 6, versículos 12 e 13. E não podemos conquistar a vitória com nossa força. Devemos, em primeiro lugar, nos ver como povo de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, habitados pelo Espírito Santo e vivenciando a condição de mais que vencedores por meio de Cristo. Romanos 8, versículo 37. Nossa proteção é toda a armadura de Deus e nossas principais armas são a palavra de Deus e a oração. E eu encerro a compreensão no livro de Números, capítulo 23, dos versículos 1 a 26, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 24. Enquanto o primeiro oráculo retratava Israel como um povo escolhido por causa do amor de Deus, o segundo o apresentava como um povo conquistador devido à fidelidade do Senhor. Deus não mente, então todas as suas promessas e alianças são seguras. Ele não muda, assim seu caráter continua o mesmo. Ele não é fraco, antes é capaz de cumprir o que promete. Ninguém pode manipulá-lo ou controlá-lo. Deus estava com o povo de Israel e reinava como seu rei. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 1. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O vocabulário traduzido por íntegro está relacionado com perfeito e justo e é uma palavra importante no relato da trajetória de Jó. Pessoas com integridade são pessoas sadias, sem hipocrisia ou duplicidade. Diante das acusações de seus amigos e do silêncio de Deus, Jó manteve sua integridade e o Senhor, por fim, o defendeu. O alicerce do caráter de Jó era o fato de que ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Conforme versículo 1. No temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Capítulo 28, versículo 28.
Temer o Senhor significa respeitar e obedecer a Deus por causa de quem Ele é, do que Ele diz e pelo que Ele faz. Compreendendo o versículo 1, a terra de Uz era provavelmente em ou perto de Edom, conforme Lamentações 4, versículo 21. Ele faz um dos amigos de Jó, era de Temã, Jó, capítulo 2, versículo 11, e tem a ver com os Edomitas, Gênesis 36, versículo 11. Compreendendo o versículo 5, Jó era próspero em sua vida familiar. Os acontecimentos neste livro aconteceram durante a era patriarcal. Jó talvez tenha sido contemporâneo de Abraão ou Isaac, quando uma grande família era vista como uma bênção de Deus. Gênesis 12, versículo 2, capítulo 13, versículo 16 e capítulo 30, versículo 1. Os filhos provavelmente gostavam muito da companhia uns dos outros, uma vez que frequentemente se reuniam para comemorações e banquetes. Isso é uma boa referência ao mundo como Jó e sua esposa os criaram. O fato de seus pais oferecerem sacrifícios especiais depois de cada festa realizada pelos filhos não significa que tais celebrações eram pecaminosas e que eles precisavam se arrepender. Isso só mostra que Jó era um homem devoto e queria cuidar para que sua família fosse obediente a Deus. Compreendendo o versículo 6, Jó sabia que tinha acontecido, mas não entendia o motivo. Este é o cerne da questão. Uma vez que o autor nos permite visitar a sala do trono do céu e ouvir a conversa entre Deus e Satanás, sabemos quem causou a destruição e por que ele teve permissão para isso. Mas, se não tivéssemos essa informação, provavelmente teríamos a mesma visão que os amigos de Jó e iríamos culpá-lo pela sucessão de tragédias. Compreendendo o versículo 8, Deus não encontrou falha alguma em Jó, mas Satanás encontrou. A declaração de Deus no versículo 8 ecoa a descrição de Jó no versículo 1, mas o diabo a questionou. A palavra Satanás significa adversário, aquele que se opõe à lei. Esta é uma cena de um tribunal onde Deus e Satanás dão vereditos diferentes para Jó. Ao estudar este livro, tenha em mente que Deus disse, ele não é culpado. Conforme versículo 8, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 42, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. A acusação de Satanás contra Jó foi realmente um ataque a Deus. Poderíamos parafraseá-la desta forma. A única razão pela qual Jó teme a você é que você o paga para isso. Vocês dois fizeram um acordo. Você o protege e o faz prosperar enquanto ele lhe obedece e adora. Você não é um Deus digno de adoração. Você tem que subornar as pessoas para a honrarem. Compreendendo o versículo 12, algumas das chamadas tragédias na vida do povo de Deus foram, na verdade, armas do Senhor quando ele estava silenciando o inimigo que busca vingança, conforme Salmos 8, versículo 2. Os anjos guardam a igreja e aprendem com o tratamento que Deus dá ao seu povo, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 e Efésios 3, versículo 10. Não podemos saber até chegarmos ao céu, porque Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Enquanto isso, que andemos pela fé e digamos como Jó, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 21. Compreendendo o versículo 20, os exércitos do céu e do inferno esperaram para ver como Jó responderia à perda de sua riqueza e de seus filhos. Ele expressou sua dor de modo normal para aquela época, pois Deus espera que sejamos humanos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Afinal, até Jesus chorou. João 11, versículo 35. Mas, então, Jó adorou a Deus e fez uma profunda declaração de fé. Capítulo 1, versículo 21. E eu encerro a compreensão no livro de Jó, capítulo 1, com a exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Jó ergueu os olhos e proferiu uma declaração de fé magnífica. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de amaldiçoar Deus, como Satanás disse que ele faria, aquele homem louvou ao Senhor.
Qualquer pessoa pode dizer: Deus me deu o que eu tinha, ou Deus o levou. Mas a verdadeira fé diz em meio à tristeza e sofrimento: louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, culpando Deus, conforme versículo 22. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 8. Sobre as coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 8, Paulo dirigiu-se principalmente aos cristãos fortes da igreja, fiéis que tinham conhecimento espiritual e experiência e que reconheciam a autoridade e liberdade que tinham em Cristo. É forte quem deve cuidar do fraco. Romanos, capítulo 14 e capítulo 15. Compreendendo o versículo 1, havia duas fontes de carne no mundo antigo: o mercado normal, onde os preços eram mais altos, e os templos locais, onde sempre era fácil obter a carne dos sacrifícios. Os membros fortes da igreja perceberam que os ídolos não podiam contaminar os alimentos. Por isso, poupavam dinheiro ao comprarem a carne mais barata à venda dos templos. Além disso, se amigos não convertidos os convidassem para uma festa que era servida a carne de sacrifícios, os cristãos participavam dela, fosse no templo ou em casa. Tudo isso escandalizava os cristãos mais fracos. Muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã e não conseguiam entender por que seus irmãos cristãos queriam ter alguma relação com a carne sacrificada aos ídolos. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Amor e conhecimento devem andar juntos. Conhecimento é poder e deve ser usado com amor, mas o amor deve sempre ser controlado pelo conhecimento. Os cristãos fortes na igreja tinham conhecimento, mas não estavam usando seu conhecimento com amor. Em vez de edificarem os santos fracos, os cristãos fortes estavam apenas se inchando. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13. Alguns cristãos têm consciência fraca porque foram salvos há pouco tempo e não tiveram oportunidade de crescer.
Como os bebês em casa, eles devem ser vigiados com cuidado. Outros santos têm consciência fraca porque não irão crescer, ignoram a Bíblia e a comunhão cristã e permanecem na infância. Conforme capítulo 3, versículos 1 a 4. Hebreus 5, versículos 11 a 14. Contudo, alguns cristãos continuam fracos porque têm medo da liberdade. São como uma criança com idade suficiente para ir à escola, mas que tem medo de sair de casa e tem de ser levada à escola todos os dias. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios capítulo 8, trago o versículo 13. A grande preocupação de Paulo era que os crentes mais fortalecidos na fé ajudassem os mais fracos a crescer e deixar de ser fracos. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que os cristãos fortes são os que vivem de acordo com leis e regras e que se escandalizam quando outros exercem sua liberdade em Cristo. Mas não é esse o caso. São os cristãos fracos que devem ter a segurança da lei, pois têm medo de usar sua liberdade em Cristo. São os cristãos fracos que estão propensos a julgar e criticar os cristãos mais fortes e a tropeçar naquilo que fazem. Isso naturalmente dificulta a ministração dos santos fortes aos seus irmãos e irmãs mais fracos. Que as palavras de hoje toquem os vossos corações para a honra e a glória do Senhor.